jovens, pode participar conosco. Vai ser uma bênção. Nós vamos estar aqui orando, clamando pelo nosso país. Glória a Deus. E também domingo nós temos a EBD às 17h30. E depois da EBD nós temos o nosso culto às 19h30. Então participe. Esse culto vai ser um culto especial, porque é o nosso culto de missões. Isso. Então, temos uma semana muito, mas muito abençoada, cheia da presença de Deus. Nessa campanha, já tem várias pessoas com testemunhos de coisas que Deus deu, que nessa campanha, temos a esposa do nosso líder, recebeu um presente muito lindo. Temos também uma irmã que foi curada. Nesse último sábado, ela foi curada de intolerância à lactose. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E, com certeza, vai ter muito mais. Eu acho que alguns não se pronunciaram, mas tem muitos testemunhos. Glória a Deus. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia. Deus falou comigo também. Deus, eu acredito que com a irmã Prisca também tenha falado, mas comigo falou muito forte. Coisas que Deus está fazendo aqui na igreja, coisas que Deus quer fazer com nós, quer fazer com os jovens. Mas vamos continuar firme nessa campanha. Quem sabe você não tem forças para jejuar os 40 dias, mas pelo menos faz um esforço. Faz aquilo que você consegue fazer. O irmão Tiago pregou nesses dias, no culto em inglês, ele pregou que Deus não quer que tu faça mais além do que aquilo que tu não consegue, Deus não quer que tu faça, mas Deus quer que tu faça aquilo que tu consegue. Se tu consegue ir na igreja, então vá para a igreja. Se tu consegue orar 1 hora por dia, então ore 1 hora por dia. E se tu consegue jejuar os 40 dias, então jejua os 40 dias. Vamos fazer uma oração e já passamos para a nossa meditação. Convido a irmã Prisca para fazer essa oração. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai eterno. Senhor, colocamos esses momentos de meditação em tuas mãos, ó Pai eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, como um instrumento. Senhor, ó Pai, usa-nos para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, para falar com alguém, ó Pai. Com o Senhor, ó Deus, essa pessoa que quer ouvir a tua voz, ó Jesus Cristo, Senhor. E também conosco, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha a ser gravada no nosso coração, ó Pai. Que possamos sair daqui renovadas, Senhor, ó Jesus Cristo. Que possamos sair daqui, ó Jesus Cristo, com confiança que o Senhor está conosco. O Senhor continua conosco, o Senhor nos dirige. O Senhor, ó Deus, fala sempre conosco, Senhor. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O hino. Vamos louvar, então. Vamos, antes de meditar na palavra de Deus, vamos estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando um hino muito conhecido, mas que eu tenho levado esse hino por muito tempo. A minha mãe, ela sempre escutava esses hinos, e eu não sei se ela está agora vendo esse programa, mas eu acho que ela ia ficar feliz se ela ouvisse a gente cantar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos.
minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora a meditar na palavra de Deus. Amém. E quem sabe você não vai entender o que a gente quer falar nesse dia. Porque eu coloquei como título, eu coloquei Davi o Grande e Pequeno. Mas como assim Davi o Grande e Pequeno? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus para entender o que isso quer dizer, grande, mas pequeno. Vamos meditar então na palavra de Deus em 1 de Samuel, versículo 16, verso 3. Uhum. 16:3. E convidares Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Posso continuar? Pode. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos
retroceder e vamos ver. Então, Samuel foi para aquela cidade onde estavam os pais de Davi, o seu pai chamado Jessé. Ele foi ao encontro deles para fazer um sacrifício e ali ungir uma pessoa, ungir para que seja um rei. Então, Jessé trouxe todos os seus filhos para fazer aquele sacrifício. Todos se santificaram, todos estavam limpos. E então Samuel começa a olhar para aqueles homens e eles veem alguns homens muito altos, muito fortes, comeram bastante sopa, dada pela sua mãe também. E eles eram fortes e eles eram guerreiros. Eles tinham uma aparência de ser bons para ter um reinado. Para ser rei, né? Uhum. E desses moços, Samuel olha para um deles e diz: era esse que Deus escolheu. Mas Deus disse: não olhes para a sua aparência, porque Deus não vê como um homem vê. Deus não vê só o exterior, Deus vê o que está dentro, o interior. E é por isso que nós cantamos esse louvor. Porque em nosso interior, a nossa vida deve estar voltada ao nosso Mestre. A nossa vida deve estar totalmente voltada para Jesus. E eu acho que nestes homens não havia santidade, não havia no seu coração. Talvez por fora tinham alguma santidade, aquela santidade que os judeus mantêm até agora, mas no seu coração, no seu íntimo, só habitava a maldade, habitava, quem sabe, a mentira. Mas aos nossos olhos, imagina se nós, eu e a irmã Prisca, fôssemos 2 Samuel. A gente ia escolher o mais forte, a gente ia escolher aquele que é bom para os nossos olhos, para ser um rei. Mas o Senhor estava procurando alguém que não estava ali. Ele estava trabalhando. Ele estava na obra do seu pai, trabalhando, apacentando as ovelhas. E ele era o menor. Tanto assim que eu vejo que Jessé não se importava tanto com Davi, porque na hora que Samuel chamou os seus irmãos, ele não chamou Davi, só chamou os outros grandes e fortes. Na hora que reuniram, né, os filhos de Jessé, sim, eles não se lembraram porque pensavam que ele não vai ser, com certeza obviamente. Não vai ser ele. E então Samuel manda chamar aquele moço. E quem sabe quando Samuel perguntou para Jessé, ele ficou pensando se tinha um filho mais, né? Quem sabe nem lembrava que Davi assistia. Mas ele lembrou, graças a Deus. E ele foi chamado. E a Bíblia nos fala que ele era o mais moço. Ele era o menor da casa de Jessé. Quem sabe ele não era um homem forte, não era um homem muito alto. Quem sabe ele até era um homem baixinho, era um jovem baixinho, quem sabe até também um magrinho. Mas Deus escolheu essa pessoa. E a gente vê que aqui a gente conhece a história, mas hoje Deus soou muito forte no meu coração, assim, que é bem isso. Hoje em dia a gente vê como a história de Davi, os irmãos dele não fizeram caso dele, porque ele estava fazendo um trabalho que naquela época era menosprezado o trabalho. E por isso que eles pensavam que com certeza não vai ser ele. Mas Deus viu que naquele trabalho que ele fazia de todo o coração. Não era o trabalho que Deus estava olhando. Deus estava olhando o estado do coração dele. Ali eu vejo que Deus ele estava como em um momento de
de prova, de ser provado por Deus, porque Deus deu as ovelhas para ele. Ele cuidou com todo o coração, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava fazendo isso como para Deus, ele não estava se importando com o tipo de trabalho que era, e ele fazia com todo o coração. Lá mais para frente, a gente vai ver que até o irmão dele menosprezou ele, falando que vai cuidar das poucas ovelhas que tu estava cuidando. E ele respondeu que... Depois ele respondeu para o irmão. Mas ali a gente vê que não era um trabalho considerado. Então, mas para ele era alguma coisa muito grande, porque ele via isso como alguma coisa que Deus confiou para ele. E isso que é o mais importante. Deus viu o coração dele. É muito tremendo. É uma forma que ele honrava os seus pais, né, fazendo isso. De todo o coração. De todo o coração. E podemos demonstrar isso porque quando vem um urso, vem um leão atacar aquelas ovelhas, ele não saiu fugindo. Sim, ele doava a vida dele para salvar a ovelha. Imagina, hoje em dia eu não faria isso. Eu também não faria. Ninguém faria isso. Para salvar uma ovelha, tu coloca a tua vida em risco para salvar só uma ovelha que é um animal que vão matar depois um dia e vai ser comido, né? É porque eles não fazem nada com ovelha, só talvez para uma festa, se tiver uma festa, pegar uma ovelha e assar e comer. Mas para essa ovelha, Davi colocava a vida dele a risco. A palavra de Deus, né, nos diz, por quanto tens cuidado do pouco que eu te dei, então Deus te acrescenta um pouco mais, né? Então, quando a gente cuida da nossa responsabilidade, pode ser de tirar oferta, a nossa responsabilidade de estar na recepção das pessoas, nossa responsabilidade de evangelizar. Muitas, não sei qual é a sua, mas Davi... Quem sabe não era muito conhecido. Davi, ele cuidava das ovelhas e passava, eu acho que quase o dia todo lá, cuidando das ovelhas, depois voltava, né? Mas ele não era uma pessoa muito reconhecida, mas foi aquele que Deus ungiu. E muitas vezes a gente olha com os olhos de homem, olhos de aparência, e a gente vê, aquele pregador, aquele vai ser um grande pregador, porque ele já prega, né? Mas eu estava pensando, o irmão Bruno estava comentando que antes ele era muito tímido, mas Deus escolheu ele para pregar a palavra de Deus. E olha como ele é hoje usado por Deus. Ele é usado em dom de profecia, ele é usado nas pregações tremendamente. Deus usa muito a vida dele. Mas foi um jovem tímido que Deus escolheu. No começo foi. E isso é tão interessante, porque Deus pega coisas pequenas, corações pequenos, para fazer coisas grandes. Então, por isso é o título de nossa meditação hoje, Davi, o grande e pequeno. Aleluia. Mas vamos continuar vendo, vamos ver como Davi foi crescendo, ou como o nome do Senhor foi crescendo através da vida de Davi. Aleluia. No capítulo 17, verso 4 até o 11. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
no versículo 13 diz assim também: apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só 3 dos maiores seguiram a Saul. Eu acho que até Davi tinha a intenção de ir, mas ele não foi aceitado, né? Imagina um mocinho indo para a guerra. Mas depois, o seu pai mandou ele levar um pouco de comida para os seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus. E lá tinha um gigante, a gente diz, um grande gigante. Aquele gigante era muito forte. Aquele gigante, ele tinha instrumentos muito grandes, espadas muito grandes. Agora eu imagino eu ao lado do gigante, eu tô rindo. E lá vai Davi. Jessé manda seu filho levar os pães. Então vamos continuar lendo o que a história nos diz. No versículo 20, vamos. 21? 20. 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo
apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, Aleluia. porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Todos ante aquele gigante tinham uma fileira de Israel, do exército de Israel. Mas os filisteus, ou o filisteu, pediu uma pessoa para lutar com ele. Então, quando o povo do Deus vivo viu aquele grande homem, eles tremeram, eles ficaram com medo, fugiram daquele lugar, ficaram intimidados. E vem Davi, aquele mocinho magrinho, pequeno, baixinho. Ele vem e diz, ele faz uma pergunta, né? Quem é esse circunciso que vem lutar contra o povo de Israel? Olha a coragem de Davi, né? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o exército do Deus vivo lá tremendo, com medo. E até dá vergonha, né? Porque olha, eu imagino a vergonha dos homens vendo aquele mocinho sem medo de aquele gigante. Todos tremendo e aquele mocinho. E até o mesmo Saul disse, não poderás pelejar contra ele, porque és ainda moço. És ainda um jovem pequeno. Mas ali estava Davi, ele contou a história que ele matou um urso, que matou um leão, cuidando de uma ovelha. Mas a palavra de Deus nos continua dizendo lá, no versículo 40, vamos ler o versículo 40, daí vamos prosseguir. Só o 40? E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Agora vamos ler do 42 ao 47. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu virdes a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Glória. Aleluia. A gente vê aqui a confiança de Davi. Sim, a ousadia de Davi. Né? A ousadia. Quando eu estava lendo, eu perguntava de onde vem aquela certeza, porque quando ele respondeu a Saul, ele falou para Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Mas aonde tem aquela... A palavra é... aquela certeza, aquela confiança, sabe? Aquela confiança para ele ter dito tudo isso, sim, até para o rei. Não desfaleça o coração de ninguém. Por quê? Porque ele tem dito todas essas palavras com tanta confiança. E a gente vê que é porque, primeiro, ele conhece o Deus dele. Sim. Ele sabe quem é o Deus de Israel, quem é o Deus dos exércitos de Israel. Ele sabe também, por causa das experiências que ele teve com Deus, sim, naquele rebanho que ele cuidava. Porque lá ninguém via ele. Ele só
ele estava ali só com Deus. Com certeza, ele sentiu que era uma força de Deus que estava nele e que fazia ele matar leão, um urso. Então, eu acredito muito que a confiança que ele tinha era de Deus, a confiança no Deus dele e a confiança porque ele já tinha experiência, ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado também um urso. Imagina se ele não tivesse matado os dois, ele não ia ter essa confiança, por mais que ele acredita em Deus, mas ele ia temer avançar contra o Golias, ele ia temer, porque ele não tem experiências. Então, para nós hoje vale a mesma coisa. Deus nos dá experiências por quê? Talvez a gente pensa que não vale a pena ter experiências com Deus. Eu não vou buscar experiências com Deus porque é muito sofrido. É muito sofrido, mas não, a gente precisa sim de experiências com Deus para saber quem é o nosso Deus e também para ter experiências que talvez lá na frente a gente vai afrontar coisas maiores e como nós já temos experiências, a gente vai se lembrar, eu venci essa prova. Então, com certeza, Deus vai me dar mais força se eu precisar e eu vou vencer também, sabe? Aleluia. Glória Interessante, né? Porque os outros que estavam ali a guerrear, eles também acreditavam em Deus. Acreditavam. Eles acreditavam no Deus que eles tinham, eles acreditavam em todas as coisas que eles passaram, né? Eles acreditavam que Deus podia abrir o mar, só que eles não tiveram aquela experiência de ver o mar se abrir, eles não tiveram a experiência de matar um urso, de derrubar um leão. Então, por isso, eles não tinham a fé ardendo no seu coração, né? Eles só tinham a fé que outras pessoas contaram para eles. Sim. Mas não tinham as suas próprias experiências. Mas Davi, Deus estava preparando ele desde pequeno para ele fazer uma grande obra. Então, agora é interessante, outra coisa pequena que Davi usa. Deus usa 5 pedrinhas para matar um gigante. Sim. E é algo tão impressionante que Deus procura sempre procurar as mínimas coisas para fazer maravilhas, para fazer grandes milagres. O pastor Humberto conta, né, que desde os 3 anos ele já era usado em milagres, mas também o pastor Humberto ele passou por grandes provações para ser fortalecido, grandes provações para ser forte, para chegar até o gigante. E eu imagino o gigante que ficou furioso quando Davi disse isso, né? E o gigante foi, logo que Davi disse essas palavras, o gigante foi atacar Davi. E Davi toma aquela pedrinha e lança e dá na testa do gigante, nessa parte aqui, que quando é batida forte, dá um desmaio na pessoa. Mas naquele tempo não tinha a ciência que tem hoje, não tinha explicação, né? Davi não sabia isso. E o gigante cai, por aquele mocinho o gigante cai, e os filisteus ficaram todos de boca aberta, olhando para aquilo que tinha acontecido, parecia um sonho. Sim. E aí Davi pega então a espada e acaba com o gigante. E muitas vezes a gente esquece também de tirar a cabeça do gigante, mas a gente tem que cortar a cabeça também. E também a Bíblia é muito detalhista, dá muitos detalhes, né? Porque a Bíblia diz que Davi pegou uma pedra, então foi a primeira pedra que Davi lançou que derrubou o Golias. Sim. Davi não tipo... a história é muito linda. Hoje eu tive tempo de ver os detalhes, porque quando falaram que Golias se levantou, então Golias estava sentado, escutando as coisas que Davi estava falando. Na hora que ele se levantou, saiu como um filme na minha cabeça. Ele se levantou, Davi foi correndo já
pegando, na hora que ele estava correndo, ele já estava pegando uma pedra e lançou essa pedra. Então, ele não teve tempo assim. Foi muito de Deus. Ele não teve tempo de olhar aonde está a fronte Calcular, né? do Golias. Ele lançou e ali foi direto e é muito tremendo. E também o versículo que me chamou a atenção é o versículo que o Golias falou quase as mesmas palavras que o Davi falou. A Bíblia diz que disse, mas o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E lá embaixo, o Davi disse que o Senhor entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, os corpos de arraial do filisteu, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas. Então, aonde está a diferença? A diferença é que o Golias, ele falou só contando na força dele, mas Davi falou contando na força de Deus. E ali em Provérbios 3:5, a Bíblia diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o Golias, ele foi, não conhecendo Deus, né? Ele foi contando na força dele. Mas o Davi, ele tinha o coração dele agarrado em Deus. Ele falava essas coisas, mas ele falava em nome do Senhor. Então, ele nem estava aí para ele mesmo. Ele estava, assim, sendo um instrumento nas mãos de Deus para livrar Israel. Então, aí Deus estava literalmente usando só a vida de Davi para fazer aquilo que ele queria fazer. É por isso que nem precisava, né? Porque o Senhor podia mandar um raio, podia mandar um fogo cair do céu, né? Mas Deus queria usar o pequeno. Para matar o Golias e deu. É isso, é verdade. Deus podia fazer qualquer coisa, mas Deus quis usar a vida de Davi. Então, é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente tinha falado de batalha espiritual e muitas vezes a gente pensa que eu não consigo lutar com... Eu não vou conseguir jejuar, eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir lutar para ter vitória. Mas quem te diz que é tu que está lutando? Não, é o Senhor que está lutando por ti, é Deus que está batalhando. O que Deus quer é só a tua disposição, a tua obediência. Quando, às vezes, Deus só quer a tua obediência. Por quê? Porque eu já tive a experiência de Deus me falar, faz isso. E na hora que eu decido no meu coração, Senhor, eu vou fazer. Eu sei que eu estou fraca, mas eu vou fazer, Senhor. Deus me dá a vitória. Eu nem entrei no propósito que Deus me dá a vitória. Por quê? Porque Deus quer ver a nossa obediência. Então, Deus quer os pequeninhos de coração simples e obedientes como Davi para fazer a obra dele, para nos dar grandes vitórias. Porque aqui a gente estava falando, a Bíblia está falando de uma batalha grande, que durou dias e o Israel estava assim procrastinando as coisas, não queriam atacar o inimigo por medo. Então era uma grande batalha, mas Deus usou uma pessoa pequena para dar vitória a Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então, glória a Jesus. Uma das coisas, Davi é um dos de que eu gosto de Davi, né? Porque ele era músico e ele era muito usado por Deus para expulsar os demônios através da música. E Deus ia trabalhando muito na vida dele. E que nós possamos ter um coração como Davi. Não ter a força que tinha Golias, não ter a aparência que tinha Golias, não ter o conhecimento que sabe que tinha Golias, mas ter a Deus no nosso coração, que é suficiente. É verdade. Amém. Vamos já fazer a nossa oração. As horas têm passado. Vamos fazer a nossa oração e estar despedindo já dessa programação. Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tu palavra, Senhor. Ajuda-nos a ser como Davi, Senhor, a glorificar e bendecir tu santo nome. Ajuda a cada uno, Senhor, a encontrar fuerzas en donde no tienen para derrubar al gigante. Te doy las gracias y te agradezco por todo, en el nombre de Jesús. Paz, oração e união. Glória a Deus.